Há várias comunidades que não estão integradas e, na minha opinião, a comunidade que menos integrada está e que menos esforço faz para se integrar é a comunidade cigana. A comunidade cigana vive numa bolha de impunidade. E que o problema começa no interior dessas comunidades. A escolaridade é baixa, certo? Logo aí é um fator. E depois é o outro fator, que é o racismo, porque existe. Os ciganos fecham-se em guetos por escolha própria e porque as outras comunidades preferem evitar a sua vizinhança. Casamentos de menores que os tribunais não deviam permitir, ou quando dizemos que há raparigas retiradas da escola sistematicamente há 45 anos. Nossa entidade, somos portugueses e não nos veem como tal, veem-nos sempre como estrangeiros. Vai para o vosso país, mas que país? O meu país é Portugal, eu sou portuguesa. Como é que eu ainda sofro com isto? Temos que dar voz aos portugueses comuns, àqueles que sentem que pagam impostos para sustentar esta república. Não se tem que deixar de ser cigano, ou o que quer que seja, porque se estuda e porque Somos se faz um país, digam-me um distrito onde não existam problemas com a comunidade cigana. Comunidade cigana. Comunidade cigana. Comunidade cigana. Sou Maria Teresa, mas sou mais conhecida por Sá. Isto é a nossa família. Tens tu este quadro? É tão lindo. Quem está aqui? Está o meu pai, está a minha mãe, estão os meus irmãos. Esta sou eu, este é meu querido filho, meu coração. Também com bastantes filhinhos, 4 filhos e netas e netos, que tem uma família linda, grande. Esta é a minha filha, e este é meu querido marido, e esta é a minha filha mais velha. Já tem 71 anos, a minha filha mais velha. Devia ter 18 anos. 18. Sou evangélica, desde que conheci a Deus, quebrei muitas tradições e muita coisa. Hoje tenho uma mente mais aberta. Somos todos iguais. Os anos passados ainda eram piores. Eram muito piores. Não liam, não escreviam, não sabiam nada. Pronto, é diferente. Já não fazem as coisas que faziam antigamente. Os meus bisnetos agora fazem confusão. Eu andar vestida de preto e andar sempre vestida de preto. Os da minha valona já me perguntaram porque é que eu não ponho outra roupa. Pronto, e os meus netos nunca viram outra roupa senão estas. Já desde que o meu menino fez 30 anos que ele partiu, há 30 anos que viste esta roupa, que é o luto. Depois morreu o meu marido também, vai fazer 10 anos, continua ainda mais carregada. No povo cigano, uma mulher que ficava viúva, quando morria o marido e ficava viúva, tinha que ficar viúva para o resto da vida, até viver. Hoje, a mente dos ciganos está um pouquinho diferente, muito, porque, pronto, uma menina que fica viúva com 20 anos, calhando o pai e a mãe, hoje, atualmente, já não têm a mente que tinham há 20 ou 30 anos atrás. Que antigamente ficavam, com 20 anos, com 22, com 20, tinham que estar toda a vida de luto, mas hoje, não, qualquer menina que fica viúva nova, ou que deixam os maridos, elas têm novas oportunidades a casarem, pois. Muita palmeirina. Eu lembro-me desta roupa tua, Sá. Era uma saia de veludo castanha. Olha, ainda ninguém punha estas rodas assim compridas, eu é que fui das primeiras. O meu nome é Manuela Mendes, sou socióloga, fiz uma parte da minha vida profissional e pessoal no Porto e há cerca de 20 anos vim para Lisboa porque ganhei um concurso na Faculdade de Arquitetura e vim dar aulas para Lisboa e paralelamente também fiz o meu doutoramento aqui em Lisboa. Seja como for, já no meu mestrado e um pouco antes, comecei a estudar e a trabalhar com as pessoas ciganas.
Nos momentos que, obviamente, fiz estudos sobre outras áreas, como a imigração, a cidade, estudos urbanos, pobreza, exclusão, mas digamos que o estudo sobre as pessoas ciganas é aquele que mais me realiza de algum modo, embora eu reconheça que as coisas mudaram muito e mesmo a minha posição como investigadora também mudou muito, mas penso que há mudanças muito positivas e vejo, obviamente, essas mudanças como mudanças importantes para operar ainda mais mudanças no futuro. Tenho 3 filhas e tenho 4 netos. 3 netos e uma neta, graças a Deus. Andam na escola, os 3 mais velhinhos andam na escola. O que tem 1 aninho e meio ainda não anda na escola. E quero ver se hoje dia me tira a foto para pôr. O Orpinelo. Está ao meu colo. E este não quer estar no colo da menina, Não porque a quer estar menina no colo é maior que a dela. menina. Está a brigar Tera, para sair sempre do teve colo. juízo, Tera, Sempre. a cara tapada, olha aqui, cara tapada. Pois, sempre. É mesmo, já é de nascença. É bom, e os meus netos vão continuar a escola, porque os mercados e as feiras já não dão para nada. E eu quero que os meus netos, e vou fazer tudo por tudo para que os meus netos sigam a escola até ao fim. Sim, que tenham um futuro. Seja uma pessoa de cor, é médico, é enfermeira, é bardor, é tudo. E nós também podemos fazer o mesmo, mas já vão aparecendo. Eu ainda ontem fui aqui ao posto médico, fui à consulta, estava lá uma rapariga cigana que é viúva, desculpe dizer quem era, que vestida de bata e de luvas a limpar o centro médico. E alguns até frequentaram o 9º ano, mas conseguiram depois ter, muitos deles, uma profissão também fora daquilo que é a tradição ou a tradicionalidade. São seguranças em centros comerciais, são motoristas Uber, têm profissões muito variadas. Podem ser algumas delas, obviamente, precárias, mas foram jovens, alguns deles, que sempre quiseram mostrar que as pessoas ciganas conseguiam ter outros trabalhos e ter outras atividades profissionais. Uma mudança de mentalidade, porque antigamente a nossa mente era só feiras, mercados, muitos era com o gado, e hoje em dia não. Hoje em dia queremos que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes que sigam a escola e que estudem para terem melhorias no futuro. Sou o Marcos Castela. Venho de uma família cristã. Estou no 11º ano. Tenho 17 anos, sim. Pertenço à comunidade cigana, sim. Sou estudante de técnico de vendas e marketing. Sou o Luís Quaresma, tenho 35 anos, sou licenciado em Sociologia. Há bem pouco tempo trabalhava como técnico de estudos de mercado numa multinacional. Estou desempregado, ou como algumas pessoas gostam de dizer, entre empregos, e sou com muito orgulho cigano. O meu nome é Emanuel, tenho 24 anos, sou cigano e estou a estudar marketing digital. Graças a Deus nunca chumbei, fiz 12º ano com o curso de informática. Entretanto, também tenho feito outros cursos, estou a estudar marketing digital e tenho vontade e vou fazer outros cursos também, web design, entre outros. Eu, como cigano, eu amo muitas das coisas que são as tradições ciganas, porque
A comunidade cigana baseia-se muito nas tradições e, por basear-se muito nas tradições, fica muitas vezes desatualizada, como eu falei, e fica muito perdida naquilo que é o antigo. Não é uma coisa que está escrita, mas é uma coisa que os pais vão passando para os filhos, vão passando a palavra. E então as tradições vão-se preservando por causa disso. Tenho amigos não ciganos e muito bons amigos não ciganos. No entanto, quando comecei a ir já para o secundário da escola secundária, já me misturei com pessoas mais assim, mais riquinhas, entre aspas, que muitas vezes rejeitavam-me, mas quando começaram-me a conhecer, perceberam que eu não tinha nenhum tipo de maldade comigo, nenhum tipo de, como costuma-se dizer, sentimento trapaceiro, como está escrito no dicionário acerca dos ciganos, o que é uma mentira. Ainda hoje, infelizmente, nos dicionários, ou quando fazemos uma pesquisa, obviamente que o significado não é um significado, obviamente, muito agradável. Obviamente continua a haver muito racismo face às pessoas ciganas, infelizmente. E ultimamente, obviamente, com o aparecimento do Partido Chega, infelizmente, as coisas já lá existiam, não é? Só que tornaram-se mais visíveis, não é? Mas penso que isso sempre existiu, o racismo. Assim, eu sempre estudei mais o que é que as pessoas ciganas pensam sobre o racismo. Aliás, parte da minha tese de doutoramento é sobre isso. E as pessoas ciganas sentem isso de uma forma muito veemente, ou seja, deixam muitas marcas nas pessoas, não é? Em termos emocionais, em termos de experiências de vida, às vezes até de violência física. Eu nunca escondi. Só escondi no meu primeiro trabalho. Porque como era o primeiro trabalho, eu fiquei assim. Se eu disser que sou cigano, eles podem reclamar, podem pensar logo mal, ter preconceito. Podem pensar logo, é o quê? As pessoas associam a palavra cigano a ladrão, associam a palavra cigano a que está a viver do Estado, ou trapaceiro. Só coisas más, infelizmente. Tudo bem, mas lá está. Há sempre um bocadinho de racismo. Em algumas, não em todas. Um cigano, pronto, rouba um carro. Um cigano que seja um cigano ladrão. Porque ladrões há em todas as raças, etnias. E então um cigano rouba um carro. As pessoas dizem logo, os ciganos. Falam logo no plural. E não pode ser assim. Se um cigano português rouba um carro, fala-se no nome da pessoa. Se é José, se é João, se é António. Não tem que dizer que é uma comunidade inteira. Não tem que dizer os ciganos roubaram o carro. Não foram os ciganos. Foi apenas uma pessoa, um cigano português rouba um carro. Por um cigano errar ou fazer mal a um português não cigano, não quer dizer que os ciganos portugueses todos sejamos culpados. Nós somos todos os culpados. Por um cigano fazer mal, não quer dizer que todos tenhamos a culpa. Não sabendo que eu sou cigano, e isso ainda hoje acontece, não sabendo que eu sou cigano, falam mal dos ciganos no seu conjunto e muitas vezes eu acabo por dizer, mas olha, tu conheces-me ou estás-me a conhecer agora e eu sou cigano. Ainda aqui há pouco tempo, há questão de dias, comprei um carro, paguei, fiz um negócio, tudo normal, a pessoa muito educada, muito satisfeita comigo, mas depois revelou um certo preconceito com os ciganos e eu acabei por lhe dizer, olha, você acabou de fazer negócio com um cigano e a pessoa ficou um bocado surpreendida, mas é uma coisa que eu tenho experimentado ao longo do tempo e é um bocado desagradável. E quando disse que era cigano, foi à minha chefe, quando eu senti confiança nela, porque ela não era cigana, mas depois eu descobri que ela tinha origem cigana. A avó dela era cigana e estava casada com um não cigano. Ou seja, a avó dela era cigana e o avô dela era não cigano. E então, a partir daí, eu senti confiança nela, ela disse, não tem problema de ser cigano. E ela e o marido dela começaram a falar para toda a gente que eu era cigano, não para mal, mas sim para bem. Para mostrar que realmente eu era um cigano, mas um cigano diferente. No ano 2013, o meu pai, foi nesse preciso ano, que o meu pai percebeu que ser cigano não era preciso seguir tradições que não tinham alguma lógica. Ou seja, uma lógica na atualidade. Uma lógica na atualidade. O meu pai entendeu que
poderia-se chegar mais além, podia-se chegar mais longe naquilo que era o pensamento como cigano. E, no entanto, ele, desde que eu nasci, ele quis romper limites, quis romper paradigmas e começou, desde que eu nasci, a colocar dentro de mim aquilo que é ser um bom cidadão e aquilo que é ser um verdadeiro homem de Deus também, porque não é ser só cidadão, também nós somos homens de Deus e somos cristãos. E aquilo que Deus nos tem ensinado é que para sermos um bom homem de Deus também precisamos de ser um bom cidadão. Porque quando eu descobri o Evangelho, quando eu descobri quem realmente era Jesus e o que Ele fez cá na Terra, a minha vida mudou completamente. Porque eu vi que Jesus também tinha tradições, ele era judeu, mas ele amou mais a Deus, amou mais a palavra de Deus do que as tradições. Ou seja, nós também, como ciganos, temos que amar mais Deus, temos que obedecer mais à palavra de Deus do que à tradição. Porque a tradição cigana é boa em muitas partes, mas também é errada em muitas partes. Quando a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não é só, eu não vou amar só porque é cigano, não vou tratar bem só porque é cigano. Nós temos que amar e tratar bem quem é cigano, quem é africano, quem é brasileiro, seja aquilo que for. E então o Evangelho, sim, mudou. A Bíblia e o Evangelho mudaram mesmo a minha maneira de pensar, acerca do mundo inteiro. Ele sempre passou para mim que para ser cigano não precisas deixar a escola ao 4º ano. Aliás, para seres um verdadeiro cigano, para mostrares aquilo, o teu valor, mostras aquilo que é a tua cultura, precisas de ir mais longe. Tu tens de terminar a tua escola. Foi ele quem passou para mim a psicologia, porque o meu pai estudou na universidade psicologia e com isso tudo sempre mostrou e passou para mim que a escola era algo importante e para mostrar o nosso valor também temos de ter cultura e sermos cultos nisso. E para isso sermos cultos precisamos da escola, precisamos de ser da escola. Tenho 3 filhos. O mais velho tem 5 anos, que é o Luís Samuel. Tenho a Laurinha, com 3 anos, e tenho a Estela, que fez 5 meses, há poucos dias. Eu acho que o mais interessante e que o mais importante é que cada vez hajam menos diferenças entre aquilo que é a cultura cigana e aquilo que é a cultura geral do país. Porque, embora nós devamos e tenhamos prazer e orgulho em manter algumas tradições e algumas coisas que nos têm sido transmitidas, ensinamentos que, como eu dizia, vêm dos nossos pais, dos nossos avós, a verdade é que também não podemos fechar-nos a essa integração na sociedade e adquirir esses valores também, tomar como nossos esses valores que a sociedade, que uma sociedade como a nossa tem e que nos são essenciais, não é só porque nos queremos integrar na sociedade, mas é porque são os valores que têm evoluído. As pessoas evoluem, as sociedades evoluem porque os valores também evoluem, não é? E então é interessante podermos guardar aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom, podermos substituir por novos valores e sem isto perdermos a nossa identidade. Portanto, aquilo que eu quero ensinar aos meus filhos é que eles não têm que se envergonhar por ser ciganos, mas que ser ciganos apenas por si só não os define. Eles são mais do que apenas ciganos. Eles são portugueses, no caso do Luís, ele é homem, no caso da Laura e da Estela, elas são mulheres, eles têm poder para fazer mais, eles têm nas suas mãos parte do poder para definir o seu futuro e que isso não lhes é imposto pelo facto de eles serem ciganos ou não, que há obviamente muitos constrangimentos, há obviamente muito que nos é imposto e muito que nos é impedido de alcançar de alguma maneira ou outra, mas que grande parte do sucesso deles está nas mãos deles e na forma como eles se adaptam ao mundo ao seu redor e da forma como eles lutam, na determinação que eles põem nas lutas e nas conquistas que querem alcançar. Mas por causa disso existe muita gente infeliz no nosso meio, porque não casam com a pessoa que querem, casam com a pessoa
Ou os pais obrigam, ou então são mesmo elas que dizem, olha, tem que casar com um cigano, tem que casar com este. E eu não quero deixar isso aos meus filhos. Se os meus filhos quiserem casar com uma pessoa não cigana, eu vou deixar. O mais importante é que eles sejam felizes e não façam acepção de pessoas. Atualmente, medidas mais afirmativas, eu penso que as coisas vão mudar e de certeza que mesmo a visão dos não ciganos face aos ciganos também acho eu que tenderá a mudar. Tenho orgulho em ser cigana. E sou muito feliz cigana conforme sou. Está na massa do sangue, está no sangue, tenho muito orgulho em ser cigano. Obrigado. Tá. Nada, sempre às ordens. Muito obrigado. Mesmo assim não foi tão difícil. É tudo? Obrigado, eu. Na raça cigana às vezes acontece. Passamos o nosso bocadinho, mas depois passa.